A paz do Senhor. Podem tomar assento, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui, que privilégio, que oportunidade de ouro para a gente meditar em algo que é especial, a temática deste ano, falando sobre o corpo de Cristo e compreendendo esse conceito de corpo, porque tem muitas coisas aí que a gente está ouvindo aí fora. Tem uma linha dos desigrejados, que não se unem com o corpo místico de Cristo, mas dizem que fazem parte da noiva de Cristo, que são cristãos. Então é importante para nós termos os conceitos gravados em nossos corações, para a gente não errar em nossos pensamentos, em nossas decisões, naquilo que formos fazer. É fundamental compreendermos a respeito desse tema. E a primeira aula de hoje, onde nós estaremos falando sobre o corpo de Cristo, é a origem da igreja. A gente fala sobre igreja, a gente vai à igreja, tudo, mas onde que isso se originou? De que forma se originou a igreja? O que é a igreja de fato? Como que a igreja foi planejada por Deus? Como que o povo de Deus foi formado na Bíblia? Então nós vamos meditar um pouquinho sobre essas três questões aqui, com essa base, para entendermos nessa aula a origem da igreja. Vocês estão com suas Bíblias e eu gostaria de ler alguns textos conforme nós formos meditando, e aí quem se disponibilizar, eu vou com o microfone aí, e aí você fala no microfone o texto bíblico, tá? Porque aqui é uma aula, é participativa. Aí você fala o texto e a gente vai meditando e vamos evoluindo aí neste conceito, nessa ideia sobre a origem da igreja. Primeiro que não é um acaso, né? Nós não estamos aqui por acaso, essa ideia não surgiu do nada. Quer dar algum recado, gente? A ideia dessa comunidade, de estarmos todos reunidos aqui, ela não vem do nada. Há um motivo para estarmos aqui. Há uma razão para estarmos aqui. Há um propósito para estarmos juntos. A começar pelo que nós lemos aqui, que o Jeter já leu, a respeito de sermos o corpo de Cristo. E como corpo, naturalmente, nós não somos separados, distintos, ainda que sendo corpo, cada um de nós tem um papel, cada um de nós tem uma característica. Imagine que você seja uma célula desse corpo. Você é importante, é fundamental para esse corpo, mas você não é o todo. Você sozinho não é o corpo, você sozinho não é a igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro assunto aqui, a formação do povo de Deus na Bíblia. É propósito de Deus, foi propósito de Deus, depois da queda do homem no pecado, que ele selecionasse e separasse do meio desse caos gerado pelo pecado, separasse então um povo para ele elevar o patamar moral, o patamar de adoração, porque você sabe que lá no Éden o homem caiu, foi degenerado, a humanidade foi degenerada, ela perdeu moralmente, fisicamente, emocionalmente, e tudo que Deus tinha feito o homem caiu, degenerou, fracassou lá no Éden, perdeu qualidade. É como se tivesse ruído as características que Deus colocou no homem e na mulher ali no Éden. E o homem então distante de Deus, e Deus com seu infinito amor, teve um plano, obviamente, sempre Deus tem um plano, para que pudesse restaurar a comunhão com o homem. Mas para ele restaurar essa comunhão com o homem, imagine só,
O homem vivendo no pecado, todo caído, sendo ainda criatura. E Deus sendo o Criador, continuando sendo santo, sendo justo, sendo poderoso, numa distância inatingível pelo homem. Lá estava Deus, aqui estava o homem. O homem jamais poderia alcançar Deus, mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele sempre teve um plano para se aproximar e alcançar o homem, e tirar o homem desse buraco em que ele estava, e colocar o homem num patamar em que ele pudesse se comunicar novamente com Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus já fazendo uma separação, através de uma aliança. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quem puder abrir aí, Gênesis 12, versículos 1 ao 3, esse eu vou ler aqui. Deus separa Abraão, faz uma promessa para ele e diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, presta atenção nisso, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão para fora do seu ambiente, para fora do lugar onde ele estava, para fora do seu contexto familiar. Na época de Abraão, ali era o período patriarcal, o povo era idólatra. Então, seu pai era um idólatra, ele vivia no meio da idolatria, ali junto com os caldeus, e Deus, para separá-lo, chama-o para fora, faz uma convocação. E no Antigo Testamento, a palavra que se usava para fazer uma convocação, para se chamar para fora com um propósito, é essa palavrinha que está aí no slide, carral. Carral era uma palavra que denota essa convocação, esse chamado. Então, no hebraico, no Antigo Testamento, quando se chamava alguém, se convocava alguém para um propósito específico, alguém, e normalmente uma comunidade, quando tinha-se um ajuntamento, essa era a palavra usada. Já no Novo Testamento, a palavra que nós vemos, porque daí já vamos para o grego, é eclesia, ou eclésia. Mas ainda no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, esse alguém vai ler. Deus reafirma que Israel é um povo escolhido. Deuteronômio 7, 6. Quem encontrou? Que pode ler. Deuteronômio 7,6 e outro encontra Deuteronômio 14,2. Só confirmar se é isso mesmo. Deuteronômio 7,6. Quem encontrou? Quem encontrou que pode ler? Aqui. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, meu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. 14,2, você pode ler também? 14,2. Isso. Porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu próprio povo. Muito obrigado. Então veja que lá no início, Deus já escolheu, Deus já separou um povo para ele chamar de seu, já fez uma convocação, já tirou do meio de todas as outras nações pecaminosas, um povo para que ele pudesse trabalhar, moldar. E a ideia ali no Antigo Testamento era que o povo de Israel se aperfeiçoasse
através das leis e tudo mais, e pudesse apregoar para as demais nações a respeito do Deus verdadeiro. Essa era a ideia. A ideia, o propósito era que quando Jesus viesse e completasse a obra, os judeus o aceitassem e servissem também de propagadores dessa palavra. Mas vocês sabem que Jesus veio, os judeus não o receberam. Mas os planos de Deus não caem por terra em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Tudo está no controle de Deus. Aí no Novo Testamento vem Jesus. E o Senhor Jesus também faz um chamado para um povo. Você vê, ele começa a chamar ali os apóstolos, os discípulos. Separa aqueles homens que tinham as suas profissões, que tinham os seus trabalhos, que tinham as suas vidas, e os convoca para fora do seu contexto de vida que eles viviam, para eles viverem algo novo, para saírem daquela zona em que eles estavam. E aí ele utiliza a palavra que no grego é eclesia ou eclésia, que significa chamado para fora. E aí Jesus faz uma promessa em Mateus 16, 18, e diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja aqui é eclésia ou eclesia. Eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra, o que ela significava naquele contexto. Depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele enfatiza algo que aconteceu depois de Cristo, só para a gente distinguir como era no Antigo Testamento e como foi depois no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus separou um povo, era uma etnia, era uma família que gerou, fez dessa família uma nação. Então no meio de todas as etnias tinha uma etnia, um povo que Deus separou e chamou de seu. O papel desse povo, como eu já disse, o propósito era que eles também apregoassem. É o que não aconteceu. Mas quando vem Jesus, ele estende esse contexto dessa reunião, desses chamados para fora, e no Novo Testamento uma barreira se rompe, porque através de Jesus, esse propósito de chamar para fora não ficou mais exclusivo a uma etnia, a uma raça, a uma família, a uma geração. Este propósito foi expandido, não somente a uma raça, mas a todos quanto crerem em Jesus. Então não somente os judeus, mas judeus, gregos, servos, livres, todos que creem em Jesus passaram a ter acesso ou fazer parte desta comunidade, desta assembleia, deste grupo que são os chamados para fora. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 3, muito obrigado, irmão, Deus abençoe. Obrigado. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, é sempre um risco, né? Mas, ele diz: não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então veja que no Novo Testamento o conceito de igreja já é muito mais amplo do que era essa reunião lá, o carral do Antigo Testamento. Então isso mostra que o conceito de povo de Deus, ele evoluiu na Bíblia, né? Começando com a nação de Israel e se expandindo para incluir todos os crentes em Cristo Jesus no Novo Testamento, que é a igreja atual hoje aí, né? Que se relaciona aí com o conceito de povo de Deus. Então, só reforçando o significado das palavras utilizadas nas traduções originais no hebraico, né?
Carral significa assembleia ou congregação. A gente tem aí alguns exemplos. Por exemplo, Esther capítulo 8, versículo 11. Vê se alguém encontra. Quando se falava em reunir-se, em congregar-se, em juntar-se, em concentrar-se, em convocar, em reunir, carral era usado como verbo. Então, nós estamos falando de uma palavra que tem o mesmo sentido que nós temos hoje no português em igreja, mas lá era usada como verbo, o verbo reunir. Esther 8:11, alguém encontrou? Cri, cri, cri. Aqui. Nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se levantassem pela sua vida para destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos como mulheres, e que se saqueassem os seus despojos por uma presa. Esse reunir-se significava essa assembleia, essa reunião. O rei convocou alguém, uma autoridade, fez uma convocação, houve uma reunião de pessoas que saíram da sua zona de conforto e foram se reunir para um propósito comum. Então isso se repete em várias outras situações. Depois, carral, além de ser usado como verbo, também era usado como substantivo em várias outras situações. No substantivo nós usamos a palavra igreja, por exemplo. A igreja é um substantivo. Aí nós vamos ver isso em Deuteronômio 9, 10, 18, em ocasiões de festa, em ocasiões de jejum, em ocasiões de adoração, onde o povo se reunia. Essa reunião, essa saída do povo para um propósito, poderia ser um propósito militar, poderia ser, vai estar tendo uma guerra, vai ter uma convocação. Essa convocação era uma reunião que era naquela tradução chamada carral, que significa eclésia, que significa igreja naquele momento. Estou passando só um contexto histórico do significado da palavra igreja, tá? Para vocês verem como que houve uma evolução. Depois, já no Novo Testamento, a palavra eclésia ou eclesia, né, que tinha o significado do quê? Assembleia popular dos cidadãos efetivos e componentes da polis ou da cidade. Era uma reunião também. Poderia ser convocada por uma autoridade, um imperador, alguém que fizesse um chamado para qualquer tipo de convocação. Isso era comum, esse tipo de reunião, em que se reunia a eclesia, aquele grupo de pessoas que tinha uma finalidade e um propósito comum. O termo eclesia vem da preposição ek, mais kalel. Ek é fora de, e kalel é chamar, ou seja, chamados para fora. É por isso que vocês certamente já ouviram, quando nós falamos da palavra igreja hoje, nós falamos de pessoas que são chamadas para fora. Tem realmente essa conotação. Então os primeiros cristãos adotaram o termo eclesia para descrever as suas comunidades de fé, que se reuniam para celebrar o culto, para estudar a palavra, para compartilhar a comunhão. Com o tempo, o termo eclesia foi se tornando mais específico. Esse termo que era usado para reuniões políticas, reuniões públicas, reuniões civis, reuniões militares, esse termo foi se tornando mais comum para cultos. O povo de Deus ali, os chamados para fora, foram se apropriando desse termo. É a mesma coisa como a gente também se apropria de nomes de alguns elementos. Por exemplo, você vai falar, eu comprei um Omo. Às vezes você comprou um outro sabão em pó, mas você fala Omo. Essa palavra eclesia, ou essa palavra igreja, que hoje para nós parece tão natural, é até estranho o que eu estou dizendo aqui. Não, mas igreja, não é possível que igreja significava isso. Mas historicamente esse é o contexto da palavra, tá? Então essa origem aí de um grupo de pessoas chamados para fora por uma autoridade com um propósito determinado. Aí essa
essa transição de eclesia para a igreja, ela não foi um evento pontual, da noite para o dia, mas foi um processo gradual de adaptação, de desenvolvimento do significado da palavra no contexto cristão. Pronto, falei muita teoria aqui, vamos continuar para nós evoluir um pouco mais aqui, no sentido da origem da igreja, do ponto de vista espiritual também, não somente da palavra. Vamos falar sobre a igreja no plano de Deus. Agora que nós já sabemos da origem dessa palavra, que é um grupo de pessoas, que Deus sempre teve esse propósito, que desde lá do Antigo Testamento, Deus sempre separou um povo, e que depois, através de Cristo, isso se expandiu, não há mais barreira de separação, mas há um povo chamado por uma autoridade que é maior do que qualquer autoridade já existente nessa terra, que é Jesus Cristo. Que autoridade maior do que Jesus? Não tem. Jesus, essa autoridade, nos convoca com uma voz que soa nos corações dos homens. Quando eu digo homens, eu estou dizendo homens, mulheres, crianças, idosos e todos da humanidade. Essa voz que soa nos corações, que bate à porta dos corações, dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Na verdade, essa voz nos chama para sair da nossa condição de pecado, para sair do nosso estado do natural, do eu natural, e para viver um propósito diferente, para estar neste mundo, mas para viver um propósito diferente, um objetivo diferente. Então essa ideia da igreja sempre esteve no plano de Deus. Vejam só, a igreja, ela não foi planejada no meio dos acontecimentos terrenos. Deus nunca é pego de surpresa. É a mesma coisa da ideia de Jesus. Jesus não foi uma solução dada por Deus quando o homem pecou. Do tipo, opa, peraí, não estava em nossos planos o homem pecar. Deixa eu procurar uma solução. Ah, Jesus é a solução. Não, não foi assim. Porque a palavra de Deus diz que o cordeiro fora morto antes da fundação do mundo. Então, os planos de Deus são eternos. E nesse caso aqui, a igreja foi planejada na eternidade por Deus. Eu vou ler aqui Efésios 1:4. Depois quem puder aí localizar, Efésios 3, do 3 ao 6. Olha só o que está escrito. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a igreja, essa comunidade chamada por Jesus, por essa autoridade, chamados para fora, com um propósito, ela não aconteceu por acaso, ela foi planejada antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos. Porém, no contexto ou no conceito que nós a conhecemos hoje, em que ela não é limitada a uma etnia, em que ela é ampla, em que para fazer parte dela não é necessária uma adesão, comprar uma joia, que nem você vai se associar ali ao Floridiano ou qualquer outro clube, você vai lá, você compra uma joia, você paga uma mensalidade da igreja. Não é assim, você não paga para ser cristão, não existe uma adesão, você crê em Jesus e automaticamente o milagre acontece. Então o propósito é diferente. Essa comunidade, ela, nesse formato, ela foi um mistério escondido por Deus. Os homens não conseguiam compreender isso. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Quem pode ler? Quem pode ler ali? Ah, tem um microfone ali já, ó. Show.
Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então a igreja aqui é um mistério que ficou escondido por Deus e foi revelado aos homens. Veja só, no versículo 5, ó, nos outros séculos não foi manifestado isso aos homens, mas agora que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, agora que a parede da separação caiu, agora que o acesso ele é amplo, o Espírito veio e esse mistério foi revelado aos homens. Qual o mistério? O mistério que os gentios também são co-herdeiros de um mesmo corpo, também são participantes da promessa em Cristo. Por conta do quê? Pelo Evangelho. Então Deus proveu um plano para restaurar o homem caído. Cristo amou a igreja, obviamente. Capítulo 5 de Efésios, versículo 25. A parte B. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a igreja então passou a ser uma realidade. Mas a igreja passou a ser uma realidade em que momento? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quem puder ler, por gentileza? Uma mão ali. Que bênção, eu fico vendo as mãos levantadas, eu me lembro de Tomé. Outro dia na escola dominical nós falamos sobre Tomé. Tomé foi um camarada abençoado. Se ele não fizesse a pergunta para Jesus, mas Senhor, o Senhor está falando aí que nós sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos não, Jesus. Para onde que o Senhor vai? Me fala para onde o Senhor vai, qual que é o caminho? Tomé, ele era um perguntador. É bom ser perguntador, não ter vergonha de perguntar não. E aí Jesus deu aquela palavra maravilhosa para ele. Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se o Tomé não perguntasse, nós não sabíamos disso. Vamos lá, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos. Quando é a plenitude dos tempos? No contexto histórico, espacial, temporal, a plenitude dos tempos foi exatamente o momento da história em que Jesus veio, em que havia um governo forte, que era o governo romano, em que havia estradas para locomoção, estava tudo preparado, onde havia uma cultura muito forte, que era a cultura grega. Então, naquele momento, na história do tempo, na história temporal, é chamado de a plenitude dos tempos. Foi ali que Jesus veio para cumprir o seu propósito. Então, ela passou a ser uma realidade a partir desse momento, mas ela ainda não existia. Existia no conceito de pessoas chamadas para fora, mas não no contexto ou no conceito que nós estamos falando aqui agora, como uma igreja ampla, aberta a todos quanto quiserem fazer parte. Aí Jesus vem e diz o seguinte em Mateus 16:18. Vamos ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro, já lemos esse texto, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo aqui? Tempo presente, tempo passado ou tempo futuro? Jesus estava vivo, cumprindo seu ministério. Ele diz assim, edificarei a minha igreja. A minha igreja ou a minha eclésia é o meu grupo de pessoas que eu vou chamar para fora.
para um propósito especial, em meu nome. Isso é autoridade, é Jesus dizendo: eu vou edificar, eu vou formar um grupo de pessoas que eu vou chamar para fora desse mundo vil, e em meu nome nós vamos ter um propósito. E quando então isso se realiza? A maior parte dos estudiosos tem o conceito de que a igreja se inicia realmente no dia de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, quando eles estavam ali reunidos. Jesus já tinha sido assunto aos céus, já tinha acontecido todos os mistérios, tudo que os judeus não compreenderam, mas os discípulos puderam ali testemunhar, e depois por mais 40 e poucos dias, puderam ver mais de 500 testemunhas, o Jesus glorificado, ressurreto, e muitos deles viram quando ele foi assunto ao céu. E quando Jesus foi assunto ao céu, ele deu também uma determinação para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E eles ali ficaram, um grupo, já era ali uma eclésia, já era ali uma igreja, era um grupo que estava ali reunido, aguardando a determinação da autoridade que tinha chamado eles para fora. E ali eles ficaram, orando, buscando. Muitos deles, alguns, desanimaram. Cansei de esperar. Mas outros permaneceram ali. E a palavra de Deus diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, por isso Pentecostes, penta de 50. 50 dias após a Páscoa tinha essa festividade. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava abalroada de gente. Os judeus vinham para aquela comemoração, tinha muita gente na cidade. E tinha um grupo de pessoas que estavam ali fechadas, ali num ambiente, num cenáculo, e ali eles estavam reunidos, porque uma autoridade, e pensa numa autoridade, uma autoridade que eles tinham andado com eles, que eles tinham visto fazer milagres, fazer maravilhas. Eles viram essa autoridade ser maltratada pelos homens, eles viram os homens matar essa autoridade, eles viram essa autoridade ser crucificada, ser morta, seu corpo ser tirado gélido da cruz, ser colocado numa tumba fria. Eles viram o túmulo vazio, e depois eles viram a autoridade viva, ressurreta, poderosa, gloriosa, que apareceu para eles em diversas vezes. Este chamado foi suficiente para que esse grupo de pessoas permanecessem ali. A festa lá fora já estava acontecendo, mas ali naquele lugar onde eles estavam, cerca de 120 deles, por causa de um chamado, por causa de um propósito, por causa de uma fé, eles puderam, num determinado momento da manhã, ouvir um som como de um vento veemente e impetuoso que invadiu aquele lugar em que eles estavam assentados. E o Espírito Santo de Deus foi derramado na vida deles de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a ver línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali. E neste momento que o Espírito Santo de Deus desce, a igreja inicia no contexto em que nós conhecemos hoje. É essa igreja que Jesus disse para Pedro: olha, eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja que há mais de 2000 anos, ou há 2000 anos aproximadamente, tem marchado, tem trilhado com pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as condições sociais, apesar de todas as hostes infernais que tentam derrubar, relativizar os conceitos cristãos, apesar de todo o inferno se levantando, a igreja segue e continua caminhando, e prosperando, e continua vencendo. Ali iniciou-se então a igreja inicia-se então cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, tanto que Pedro, depois que próprio Pedro, que tinha negado Jesus ali 3 vezes, ficou com medo de morrer, teve vergonha, mas aqui agora, cheio do Espírito Santo, ele toma a frente, faz uma pregação, e a palavra de autoridade, dada pelo Espírito Santo a Pedro, a palavra veio, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra veio, a fé brotou, o coração e os ouvidos daqueles homens que ouviam a pregação de Pedro, escutaram o chamado de uma voz de autoridade, uma voz de autoridade que chamava eles ao arrependimento, e aí eles também tomaram a decisão, e com a graça de Deus, saíram da condição de pecadores, ou de pecado em que eles viviam, e entraram, e mais de 3.000 almas naquele dia, passaram a congregar, a fazer parte daquela igreja. Oh, coisa maravilhosa! E o que é a igreja? Eu acho que eu me empolguei no volume aqui, estou até preocupado se o pessoal da outra sala lá, vou tentar jogar o microfone mais para baixo, assim, na hora que eu falar mais alto. O que é a igreja? A igreja não é um edifício, ainda que a gente chame o lugar de igreja, ainda que a gente diga, eu vou à igreja, pensando no templo, mas a igreja em si não é um edifício. A igreja não é uma crença. A igreja não é uma localização geográfica. Não é um lugar. A igreja é uma comunidade de pessoas que são chamadas para fora, chamadas para uma finalidade, chamadas para estar juntos e chamados para um lugar. Essa é a igreja. Assim como Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, Jesus reforça essa questão da renúncia. Em Lucas 9:23, onde diz: e dizia a todos, se alguém quiser, ou se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando você ouve este chamado, porque há muitos outros convites aí fora que parecem ser mais sedutores do que esse. Às vezes um amigo vai te chamar para um ambiente festivo, para uma festa, para um evento, para um show, onde vai ter muitos moços bonitos, muitas moças bonitas, onde a festa vai rolar solta, onde vai ter liberdade para fazer o que quiser. Parece, para a carne,
um convite muito mais sedutor do que o convite feito aqui por Jesus. Porque o convite de Jesus é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você está sendo convidado para dizer não para os seus desejos, para as suas vontades, para você mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Cruz não é bom. Quando que cruz foi algo prazeroso? Algo que alguém quis carregar? Cruz é dureza, cruz é prova, é dificuldade. E siga-me. Só que a voz e o nível de autoridade de quem faz o convite, sabendo que o amor dele é um amor verdadeiro, é igual o filho que o pai, para o corrigir às vezes, dá um castigo, e ele fica ali aborrecido, porque queria sair com um amigo, com uma amiga, mas ele sabe que o pai ama. No fundo ele sabe. É a mesma coisa, tem um amor tão profundo nesse chamado, além de uma autoridade tão grande nesse chamado, e uma convicção tão grande de quem é chamado, de que essa cruz não é carregada sozinha, de que esse chamado não é possível ser atendido por mim mesmo, só pelas minhas forças, só pelas suas forças, mas de que a pessoa ou quem chamou vai estar ali do lado, auxiliando em todo o tempo, em que automaticamente alguma coisa você fala, vale a pena, eu não tenho força para fazer tudo isso, mas daí vem o Espírito Santo e te ajuda. Então é uma comunidade, chamados para fora, chamados para uma finalidade. Deus chama para um relacionamento íntimo com Ele e para o desenvolvimento de atributos que refletem as suas qualidades, as qualidades de Deus. E esse chamado, obviamente, ele é baseado na obediência. Chamados juntos, Deus chamou o seu povo para viver em comunhão, para participar coletivamente, como por exemplo lá no Antigo Testamento na Páscoa, era algo coletivo, as famílias se reuniam, quando Jesus ceou com os seus discípulos, aquela reunião de comunhão, quando o Senhor Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que mais a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é essa relação horizontal que nós vivemos aqui de comunhão, chamados juntos e chamados para um lugar. Quando Deus chama Israel para uma terra boa, chama Abraão, fala, vou dar para você uma terra que manda leite e mel, vou te levar para lá, a terra vai ser sua. A jornada para essa terra exigiu o quê? Organização, disciplina. Jesus define a igreja como uma coletividade, um organismo vivo. A igreja estabelecida por Cristo, ela é eficaz e ela é dinâmica. Ela é representada por um corpo unido e poderoso na fé. Mas é um corpo, é a união, não é um só. Então igreja não é essa história, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você não é igreja. Você é só você mesmo. Nós somos corpo de Cristo. E existe, quando nós falamos da igreja, existe a igreja, esse que nós falamos, o templo, né? A gente pode utilizar a palavra igreja para muitas coisas. Podemos estar dizendo o templo, podemos estar dizendo a Assembleia de Deus aqui como comunidade, podemos dizer as denominações, mas existe o corpo místico de Cristo, que são os salvos que estão dentro das igrejas, que é a igreja de Cristo, que são os salvos que estão dentro das igrejas, em todos os séculos aí, em todos os lugares. Existe esse corpo aí que vai ser, inclusive, arrebatado, porque nós aguardamos aqui um lugar. Assim como Deus prometeu para Abraão um lugar, uma terra boa, Jesus também prometeu um lugar para nos levar, e isso inclui aí todos os crentes em Jesus Cristo. Então é uma comunidade daqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo, é uma comunidade de gente que teve uma experiência com Deus, de alguém que saiu, que recebeu nova vida.
de alguém que teve a experiência do novo nascimento. É uma comunidade de alguém que experimentou o sobrenatural de Deus. Também é uma comunidade daqueles que foram selados pelo Espírito Santo, daqueles que receberam o Espírito Santo, daqueles que têm o Espírito Santo. E eu não estou falando somente do dom de línguas, não, mas de ser cheios do Espírito Santo. E é uma comunidade de batizados aí no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Então isso é igreja. Nós somos igreja. Eu individualmente não sou igreja, mas nós somos igreja. Tem um louvor muito bonito, que ele diz assim, vamos ver se eu pegar a altura certa, senão já eu errar na altura aqui, aí o Thomas já segue, que o Thomas... Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que nós possamos, irmãos, viver essa realidade de ser corpo de Cristo, de ser igreja, de deixar para trás e deixar para o lado as nossas vaidades individuais. Quando nos reunimos na presença de Deus, nós não podemos ser uma célula doente desse corpo. Nós não podemos querer ficar distante dos demais, mas que a gente possa viver a comunhão que fez a igreja crescer, porque lá no início a igreja viveu em comunhão, eles estavam juntos, na comunhão e no partir do pão. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus.